Como a Camila falou, meu doutorado foi um ensaio duplo cego placebo, um ensaio misto aí, duplo cego placebo controlado, depois um estudo aberto, rinite alérgica, homeopatia, e para desenhar, né, tem muito esse negócio do efeito placebo em todas as áreas, vou chamar de não convencionais, né, que eu acho que a espiritualidade entra aí também de práticas de saúde, né. Eu estudei, fiz um estudo, segundo alguns integrantes da banca, foi o melhor da tese. Foi a revisão da literatura e efeito placebo. A gente até traçar, e a gente fez estudo qualitativo, até estudamos o efeito placebo nocebo de uma forma qualitativa, depois de quantitativo. Bom, se quiser, está lá. E trazer um pouquinho, porque sempre que a gente trabalha com alguma área, repito, não convencional, complementar, alternativa, sei lá, um nome que queira dar, pela não materialidade da intervenção, né? Seja na homeopatia, que é um remédio ultra diluído, no futuro a gente até traz alguma coisa dos estudos que tem, né? Acho que tem um paralelismo legal. A homeopatia estudei isso há 200 anos ela é cacete, ela toma na cabeça, porque não tem a imaterialidade do medicamento ultra diluído, né? Acho que tem bastante pesquisas interessantes até para se pensar, né, essa intervenção como uma água fluidificada, um passe magnético, né? Tudo são intervenções que podem ser quantificadas e a gente tem na homeopatia a sua área, então é importante para isso que foi isso. Tá bom? Então, efeito placebo, e acaba sendo um viés de confusão, né? Um engodo que a gente tem, a gente é enganado muitas vezes pelo efeito placebo para aferir realmente a eficácia de uma intervenção terapêutica que você quer fazer, né? Você tem que responder uma pergunta, no caso lá da homeopatia. É um medicamento homeopático eficaz para tratar a rinite alérgica? Eu tenho que separar de todos os outros aspectos, que nós vamos conversar sobre isso, o que é a minha intervenção, que é o medicamento homeopático. Ou é um passe magnético, ou é uma meditação, ou é uma psicoterapia, seja qual for a intervenção. Se a gente não separar isso, como vocês vão ver, a gente confunde a resposta, né? O que é que nós estamos analisando. Seja na medicina convencional, seja na complementar alternativa, seja na espiritual religiosa, e como vocês vão ver, aqui eu acho que é o maior problema, né? Por causa da relação médico-paciente diferenciada, de uma série de coisas que aumenta, né? Amplifica esse viés. Bom, relação médico-paciente, arte de ouvir e examinar cuidadosamente o indivíduo independente da intervenção terapêutica, e ela apresenta um poder curativo. O médico ou terapeuta, exerce importante influência no psiquismo do enfermo e na evolução das enfermidades, seja pelas demonstrações de solidariedade, amparo, segurança que transmite, e pode despertar uma reação curativa independente da intervenção em si. Efeitos terapêuticos chamados psicológicos, ou na literatura não específicos, essa terminologia que nós vamos usar, segundo os parâmetros da medicina científica moderna. Fenômeno placebo e nocebo. Estou usando fenômeno porque existe o placebo a favor, mas existe o nocebo contra. Então, sempre é estudado como um conjunto de coisas. Estudos experimentais sobre esse fenômeno placebo-nocebo começam a transformar aquele antigo sermão da medicina, da relação médico-paciente, né? Isso é um sermão, né? Como uma futura diretriz terapêutica universal. Eu passei até na literatura, vocês viram, vou apresentar no final. Então, esses estudos começam a transformar esse antigo sermão da medicina, da relação médico-paciente, como uma futura diretriz terapêutica universal. Um dos artigos que eu mandei para vocês foi durante a tese, eu escrevi um artigo que foi publicado na RAMB, na Revista da Associação Médica Brasileira, que foi justamente esse título: Bases científicas do fenômeno placebo-nocebo, evidências científicas que fundamentam a humanização da relação médico-paciente, demonstrando como essa relação, induzindo padrões psicológicos diversos dos pacientes, pode realizar transformações profundas na fisiologia orgânica, em toda a dinâmica, né, integrativa psico-endócrino-mental, que
que se traduz em efeitos positivos, efeito placebo, ou negativos na evolução das enfermidades humanas. Todo tratamento medicamentoso, toda intervenção, apresenta efeitos terapêuticos, né? O que a gente chama de efeitos pode ser dividido em efeitos terapêuticos específicos e não específicos. Os específicos, como eu falei, é da intervenção em si, seja pensando em uma droga, né? A dose, a duração, a via de administração, a própria farmacodinâmica, a farmacocinética, interações. E existem os efeitos terapêuticos não específicos. Um pacote de aspectos que interferem, pode dar essa falsa ideia de melhora, não da intervenção. História e evolução natural da doença, regressão à média, aspectos socioambientais, variabilidade inter e intraindividual, cada um responde de uma forma pela abordagem, desejo de melhora, expectativas e crenças no tratamento. Isso vocês vão ver que tem muito a ver com o mais estudado e a maior força do efeito placebo. A relação médico-paciente em si, características não farmacológicas do medicamento, uma pílula, né? Você ouve muitos pacientes falar, toma aquela vermelhinha, né? Repite um comprimido grande, nossa, ou uma cirurgia que tem uma intervenção maior. Tudo isso mobiliza o aspecto. O fenômeno placebo-nocebo faz parte desses últimos, né? Desses efeitos terapêuticos não específicos. Outros efeitos não específicos também da resposta terapêutica. Efeito Hawthorne, que é a melhora que deriva do simples fato do indivíduo ser submetido à observação clínica. Uma lista de espera, ele sabendo que ele vai ser atendido, já mobiliza. Efeitos benéficos do tratamento adicional ou da atenção médica aumentada durante o estudo ou atendimento. É a relação médico-paciente, a relação efeito consulta ou efeito rapport. Resposta de delicadeza ou subordinação. Sabendo a resposta desejada pelo médico pesquisador, o paciente pode reportar benefícios quando esses não ocorrem. É comum, né? O paciente querer agradar quem está tratando. Será que ele está querendo que eu fale que melhore? Então, muitas vezes isso acontece. Ou tosco. Viés de escala, um parâmetro na medição de resultados subjetivos. Ou seja, você escolheu uma escala, um parâmetro, mais para benefícios do que para malefícios, né? Tudo isso entra nesse viés de confusão sobre a resposta que a gente está querendo avaliar. Então, aqui é um conjunto, né? A resposta placebo verdadeira, relação médico-paciente, história natural, regressão à média, e tudo isso que vai se formando no aspecto. Efeito placebo em si. Se origina do latim placeo, placer e agradar, melhoria dos sintomas e ou funções fisiológicas do organismo, marcadores biológicos, vocês vão ver que tem uns estudos até na parte da espiritualidade que mostram isso, né? Em resposta a fatores supostamente não específicos e aparentemente inéditos, como a gente falou. Seja uma sugestão verbal ou visual, comprimido de açúcar, injeção de soro, cirurgia, etc. Comumente atribuível ao simbolismo que o tratamento exerce na expectativa do paciente, né? Como ele vê aquela intervenção. Na espiritualidade, eu acho que tem uma coisa importante que a gente vai falar no final, né? Quanto mais ele valoriza aquela intervenção, teoricamente e proporcionalmente, maior é a resposta desse efeito placebo. Com mecanismos psiconeurofisiológicos estudados que mostram como isso funciona, e nós vamos trazer esses aspectos na sequência. E o outro, o efeito placebo, o efeito nocebo, né? Que se origina do latim nocere, que é causar dano, infligir dano. É um fenômeno oposto ao efeito placebo, em que a antecipação e expectativa por um resultado negativo podem conduzir à agravação de um sintoma ou doença. Por exemplo, a gente observa isso no impacto de diagnósticos negativos, né? O médico fala, não, você não tem cura. A gente já sai afundando, né? E na desconfiança do paciente pela equipe médica por um tipo de tratamento. Eu não gostei daquele, né? Não estou com isso. Tudo isso, como vocês vão ver, altera o
psiquismo, aspectos neurológicos que atuam, o psiquismo atuando na neurologia, atuando no metabolismo como um ciclo, tendo seus mecanismos estudados de forma análoga ao efeito placebo. O primeiro ensaio clínico randomizado em placebo controlado foi realizado em 1799. E Heigar descreve o efeito placebo, olha como ele falou: a maravilhosa e poderosa influência das paixões da mente sobre o estado e o espírito e os distúrbios do corpo. Né? Quando se fez isso, ele ficou maravilhado em ver como, né, uma substância inerte poderia mobilizar, e daí veio esse aspecto. Magnitude do efeito placebo, né? Onde funciona, qual é a intensidade disso, em que doenças. Algumas revisões sistemáticas foram feitas. Essa primeira, com 156 randomized controlled trial, ensaios controlados e randomizados. Esse é o padrão ouro para você avaliar, eu vou falar mais à frente, qualquer intervenção. E quando você compara com placebo, você tira todos esses aspectos não específicos da confusão e acaba direcionando, desde que bem realizado, apenas para a intervenção que você quer avaliar. Então, os 156 ensaios randomizados controlados, 11 mil pacientes, foram analisadas 10 condições clínicas: dor, obesidade, asma, hipertensão, insônia, náusea, depressão, ansiedade, fobia e tabagismo. Segundo os autores, o efeito placebo foi significativo apenas em dor e fobia. Isso foi muito criticado, eles terem restringido a isso. E a maior crítica foi que houve um viés de seleção no agrupamento dos ensaios heterogêneos. Escolheram mal aqueles ensaios. Tanto que houve 2 outras revisões respondendo àquela primeira, com os mesmos 156 ensaios controlados. Nessa reanálise de Rampel, indica que o efeito placebo foi robusto quando as doenças eram suscetíveis ao efeito placebo e o desenho dos estudos era adequado para limitar esses efeitos. E essa outra, considerando as ambiguidades dessas análises, os autores concluem pela existência do fenômeno placebo nos estudos clínicos citados, e que ele não pode ser simplesmente descartado como sem importância ou relevante, e foi mais ou menos o que essa primeira meta-análise, essa revisão sistemática trouxe. 2 mecanismos psicomoduladores, depois temos neuromoduladores, do fenômeno placebo. Um é o condicionamento inconsciente e o outro é a expectativa consciente. Essa é a melhor explicação da literatura, que a gente pode aplicar para qualquer intervenção. O que é o condicionamento inconsciente? A resposta placebo surge após a exposição repetida do indivíduo a associações de sugestões sensórias neurais, seja pela forma, pelo sabor e cor dos comprimidos, pelo ambiente do consultório, tudo que envolve aquele simbolismo, tendo recebido anteriormente a intervenção efetiva. Por exemplo, é o famoso mecanismo do Pavlov, né, que todo mundo conhece, que mostra o cachorro, né, mostra a comida, ele saliva, depois mostra, ele continua o mesmo estímulo sem o benefício, ele continua salivando. Por exemplo, você dá morfina para dor para um paciente, uma pílula retangular, vermelha, né? Ele toma e sente aquele benefício. Depois você passa a dar essa mesma pílula sem a morfina, ele continua sentindo, como vocês vão ver, através desse condicionamento inconsciente, que é muito forte e que mexe muito naqueles todos moduladores, né? Interleucinas, citocinas, em todos os neurotransmissores, etc. É um paradigma behaviorista, né, pavloviano, como eu falei, respostas semelhantes ao tratamento medicamentoso. É impressionante como vocês vão ver os resultados disso. O mesmo ocorre na resposta nocebo, né, o oposto, contato anterior com experiências terapêuticas negativas. Tomei aquele comprimido e esse remédio não me faz bem. Doutor, me dá mais esse remédio porque ele não me faz bem, não vai com ninguém, não há Cristo, né, que faça o paciente tomar, porque ele pôs isso.
exemplos, alguns estudos lá nas referências que eu mandei para vocês, tem muito mais, mas só para vocês verem que atua em todas as áreas. No sistema imunológico, Mackenzie mostrou que algumas pessoas alérgicas a pólen de flores apresentam reações alérgicas como efeito nocebo em contato com flores artificiais de plástico. Esses autores condicionaram crianças portadoras de lúpus eritematoso sistêmico com a administração da ciclofosfamina, que é um imunossupressor, associada a estímulos gustativos e olfativos, aqui estaria o efeito placebo, observando imunossupressão placebo durante o curso de 12 meses da administração isolada dos mesmos estimulantes do paladar ou do olfato, sem o imunossupressor. Goebel, após a indução de imunossupressão condicionada por solução de sacarina com um outro imunossupressor, a ciclosporina, observaram imunossupressão placebo incluindo na alteração de citocinas, interleucina 2, interferon gama, após a administração isolada da solução de sacarina sem a substância medicamentosa. No sistema cardiovascular, ainda, como o condicionamento inconsciente atua no efeito placebo, nessa dinâmica placebo-nocebo. Benedetti e colaboradores, eles são um grande estudioso do efeito placebo, tá? Mostraram que o condicionamento prévio pela repetição de doses analgésicas da buprenorfina, um derivado da morfina, indutoras de hipoventilação moderada como um efeito colateral, até os efeitos colaterais aparecem, permitiu que a posterior analgesia placebo mimetizasse a mesma depressão respiratória. O paciente nem se ligava nisso, por isso foi inconsciente, né? Esse condicionamento inconsciente. Ele estava pensando na analgesia, né? Mas o efeito colateral da droga que causava, o efeito nocebo causou o mesmo efeito colateral. Você vê a implicação disso. Por isso que tem que ser valorizado quando a gente pensa num estudo, né? Seja qual for que a gente quer avaliar a intervenção. Essa resposta respiratória colateral placebo foi totalmente bloqueada pela naloxona, que é um antagonista opioide, indicando ter sido mediada pelos mesmos opioides endógenos da resposta placebo analgésica principal. Policolaboradores, após observarem que a analgesia placebo em voluntários sadios foi acompanhada por bradicardia, constatou que ambos os fenômenos placebo, tanto a analgesia como a bradicardia, foram revertidos pela naloxona, que é o antagonista opioide, enquanto o propranolol, que é o beta-bloqueador, antagonizou apenas a bradicardia como seu efeito terapêutico específico. Como é que falava? A maravilhosa, né, influência do psiquismo. Não é fácil, não. Lutar contra o placebo não é fácil. Todo mundo que já realizou ensaio clínico controlando, você jura de pé junto que é resposta e não é. Outro mecanismo psicomodulador e bastante importante, eu diria que até tão importante quanto, mas que tem uma influência grande, é a expectativa consciente. É um importante mecanismo psicológico modulador do fenômeno placebo-nocebo, que pode ser incrementado pelas sugestões verbais que acompanham a intervenção. E aí entra muito a relação médico-paciente, terapeuta-paciente. Então, expectativa e sugestão positiva dá o efeito placebo. Expectativa e sugestão negativa dá o efeito nocebo. Alguns estudos com a expectativa consciente nesse efeito nocebo-placebo. Estudos experimentais mostram que a expectativa consciente sugestionada pela intervenção placebo pode afetar parâmetros físicos e órgãos periféricos, como funções gástricas e pulmonares, mostrando os marcadores dessas funções sendo alterados segundo essas intervenções. Estudo duplo cego e placebo controlado com um ano de acompanhamento, um ano, pessoal, compararam a resposta de pacientes submetidos ao transplante de mesencéfalo fetal, que é uma cirurgia,
que é um tratamento experimental para a doença ou para o mal de Parkinson, com pacientes submetidos à cirurgia placebo. Uma cirurgia realmente ia a fundo, a outra só abria a pele. Quando o paciente saía da anestesia, ele via que tinha sido, alguma coisa tinha sido feita. Observando melhoras clínicas e psicológicas semelhantes em todos os pacientes que acreditavam estarem recebendo intervenção efetiva, ou seja, expectativa positiva, a crença numa prática, repito, aí, qualquer, na espiritualidade, esse é um dos fatores que envolve qualquer tratamento, como os outros da medicina, qualquer medicina, mas nessa área é bastante importante. Independente do grupo. Pacientes que perceberam estarem no grupo ativo apresentaram um incremento na melhora global. Aqueles que, sei lá, viram que o buraco era mais embaixo, de repente souberam, isso interfere mais ainda. Em 2 estudos semelhantes, o efeito da acupuntura verdadeira foi comparado com a acupuntura placebo, a acupuntura sham, em diferentes condições dolorosas, enxaqueca, lombalgia e osteoartrite, juntamente com o efeito da expectativa dos pacientes pelos desfechos terapêuticos. O que eles esperavam daquela intervenção? Pacientes que acreditavam estarem alocados no grupo ativo, ou seja, recebendo realmente a acupuntura verdadeira, apresentaram melhoras clínicas superiores àqueles que acreditavam pertencer ao grupo placebo. Pacientes com elevada expectativa pelos efeitos da acupuntura, em outro estudo, apresentaram maiores benefícios clínicos do que aqueles descrentes com o tratamento, independente de estarem alocados no grupo placebo ou ativo. Eu sempre falo para o paciente, sou homeopata, sou clínico, o paciente aparece e fala, eu não acredito na homeopatia. Eu falo, ótimo, desde que você não lute contra, desde que você realmente relate o que você está sentindo, seja verdadeiro. Porque aí você tira um pouco do efeito placebo nesse não acreditar, ou nocebo. Então você tem que chegar num remédio bom, e vocês vão ver, no futuro talvez eu fale de homeopatia, a individualização do remédio é uma coisa fundamental, isso demora um tempo, por isso que precisa de um tempo maior. Então você tirando isso, você já não come gato por lebre, vê se o que é do remédio, o que é da relação médico-paciente, da consulta, que é uma consulta ampla, onde você pergunta do emocional, do psíquico, porque isso entra na escolha do remédio, mas é um viés, o paciente está falando dele, e aí, se não tomar cuidado, a gente, no final, tá bom? Mecanismos psicomoduladores, o condicionamento inconsciente e a expectativa consciente. Então, são mecanismos complementares da modulação do fenômeno, um amplificando a ação do outro. Efeitos fisiológicos inconscientes, alterações em funções inconscientes de seus marcadores bioquímicos, seja de que função, de que sistema for. Aí você tem um condicionamento inconsciente, e os efeitos fisiológicos conscientes, alterações em funções conscientes e suas sensações, seria expectativa consciente. Esses são os 2 principais aspectos que explicam, interferem, que vocês vão ver que são estudados através de ressonância nuclear magnética funcional, tomografia PET scan, de pósitrons, etc. Mecanismos neuromediadores do fenômeno placebo. Vou falar, são vários, em várias doenças são estudados, mas são bastante estudados nos fenômenos dolorosos, na doença ou mal de Parkinson e na depressão. Falar um ou outro estudo que tem, lá nas revisões tem mais material sobre isso. Fenômenos dolorosos, efeito placebo. Como que atuaria esse efeito placebo nos fenômenos dolorosos? Estimulação dos circuitos opioides endógenos cerebrais, que produzem as endorfinas, todo mundo já ouviu falar dessa substância, que atuam nos mesmos sítios dos receptores dos analgésicos opioides exógenos, que seria o caso da morfina, distribuídos em regiões cerebrais específicas. Então isso é estudado, alguns locais, tronco encefálico, tálamo, medula, atingindo grandes concentrações no líquido espinhal. Estimulação também dos circuitos dopaminérgicos, o efeito placebo dos fenômenos dolorosos, e a inibição dos circuitos
prostaglandina dependentes e colicistoquinase dependentes, que são circuitos favoráveis à dor. Petrovic desenvolveu um modelo experimental de dor induzida pelo calor. E aí ele testou nesse modelo efeitos neurofisiológicos da analgesia placebo. Era uma injeção de solução salina, soro fisiológico. Foram observados nessa analgesia placebo em voluntários sadios através de tomografia por emissão de pósitrons, a PET, comparando-se às áreas cerebrais ativadas. Então se observou uma ativação através desse efeito placebo da dor no córtex singular anterior, córtex pré-frontal dorsolateral, sistema opioide do tronco encefálico e córtex insular anterior. Aqui mais ou menos as imagens. Quanto mais para o vermelho, maior a intensidade, né? Efeito da injeção de salina placebo na ativação da neurotransmissão mediada pelos receptores de opioides endógenos. Efeitos significantes do placebo na ativação do sistema opioide, detectados no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, córtex singular anterior rostral, núcleos acúmbios esquerdo e ínsula anterior direita. Doença de Parkinson ou mal de Parkinson. Efeito placebo. O efeito placebo induz a secreção de dopamina no estriado dorsal, inibindo a atividade do núcleo subtalâmico e propiciando a melhora motora. Utilizando também uma PET com emissão, PET scan, com uma substância, o raclopride marcado, que é um antagonista dos receptores dopaminérgicos, é um radioativo, estudou-se o efeito da intervenção placebo em pacientes com Parkinson, ou seja, o raclopride, ele aclopa nos receptores da dopamina. Se você tem uma intervenção que estimula essa produção de dopamina, ela vai lá e desaloja esse raclopride, e isso é visto pela coloração, pela intensidade da marcação que aquela substância tem. Injeções de solução salina placebo liberaram quantidade significativa de dopamina endógena em sinapses dos núcleos da base, no estriado dorsal, desalojando aquele raclopride marcado dos receptores dopaminérgicos da injeção. Então, injetaram primeiro, ele acoplou nos receptores, e depois você deu a salina, né? No início, com a injeção salina, desacoplou, por isso que está mais clarinho, tirou aquele marcador. Depressão. Ensaio clínico, foi feito ensaio clínico placebo controlado com emprego da fluoxetina em pacientes portadores de depressão. Também foi avaliado pela tomografia com emissão de pósitrons da fluoxetina com a intervenção do placebo. Resposta placebo mostrou-se associada ao aumento do metabolismo da glicose no córtex pré-frontal, símbolo anterior, córtex parietal, ínsula posterior e símbolo posterior, além da diminuição do metabolismo no símbolo subgenual, parahipocampo e tálamo, que é um padrão muito metabólico, semelhante, serotonina semelhante à fluoxetina. A fluoxetina é antidepressivo, que atua na inibição da recaptação dessa serotonina na sinapse. Aumenta a serotonina e com isso tem o efeito de melhora. Então, é mais ou menos, né, esse padrão da fluoxetina e do placebo, né, vocês veem um padrão mais ou menos semelhante nas várias instâncias onde foi atuado. Eles também compararam com a terapia cognitiva, que tem alguns aspectos semelhantes, outros não. De novo, uma integração dos mecanismos psiconeurofisiológicos do fenômeno placebo. Então, sugestões verbais, expectativas positivas, ativariam os opioides endógenos e as interconexões moduladoras da dor, diminuindo a transmissão nos trajetos dolorosos, que é aquele sistema inibidor, né, o sistema colicistoquinérgico, induzindo a liberação de dopamina no estriado dorsal e afetando a atividade neuronal no núcleo subtalâmico, no caso da doença de Parkinson. Na depressão,
diferentes regiões cerebrais relacionadas à serotonina estariam envolvidas também nessa resposta placebo. Sugestões lá, a gente estava falando do efeito fenômeno placebo. Aqui, a integração no fenômeno nocebo, que é mais ou menos o oposto do que a gente falou. Sugestões verbais e expectativas negativas induziriam ansiedade antecipatória sobre o provável aumento da dor, ativando o sistema colicistocrinérgico facilitador da transmissão dolorosa e diminuindo a atividade dos opioides endógenos, promovendo essa hiperalgesia, né, aumento da dor placebo. O efeito nocebo também afetou experimentalmente outras condições clínicas, como a doença de Parkinson, diminuindo a liberação de dopamina endógena. Então, mais ou menos, né? O estímulo geral, a expectativa consciente, dona no córtex pré-frontal, o estímulo inconsciente na ínsula cortical, que é a região insular cortical, né? O sistema de recompensa, atuando no sistema límbico, hipotálamo, ambas, e nos vários eixos, né? Eixo neocortical simpático imune, né? Liberando a noradrenalina, o eixo vago imune acetilcolina e o eixo hipotalâmico pituitário adrenal liberando o cortisol. Esse conjunto aí, mais ou menos as vias de aferências, né, para o estímulo psíquico que desencadeia esses fenômenos. E qual a importância, né, do efeito placebo na pesquisa e na prática clínica? Efeito placebo na medicina convencional, né? Apesar da insuficiente relação médico-paciente da dinâmica semiológica convencional, 5 minutos de consulta, né? Num padrão SUS, apesar dos alarmantes índices de efeitos colaterais dos tratamentos convencionais, que todo mundo sabe, né? Que traz até o efeito nocebo, né? O cara, a maioria, né? Se leu a bula, né? Sabe os riscos que pode estar sofrendo. Apesar da abordagem reducionista da proposta terapêutica convencional, né? Tratamento de sintomas, órgãos isolados, e não essa dinâmica holística que nós vamos falar, que tem a medicina alternativa e complementar e a própria intervenções de espiritualidade e religiosidade. Apesar de tudo isso, né, que fala contrário à intervenção convencional, inúmeras meta-análises indicam que a magnitude média da eficácia do efeito placebo na alopatia está em torno de 20 a 30% de melhora. Foi isso que eu encontrei na minha tese de doutorado com a homeopatia também na rinite. Meta-análises específicas, então, o tipo de doença avaliada, a porcentagem de melhora do efeito placebo, o número de ensaios clínicos controlados que entraram na meta-análise, a referência. Então, por exemplo, colite ulcerativa. 38 ensaios clínicos randomizados controlados avaliados, uma melhora de 27%. Asma, 33 ensaios, 6%. Depressão maior, 30% de melhora nessa meta-análise do Walsh, com 75 ensaios clínicos controlados, placebo controlados, randomizados. Doença de Crohn, 19%. Síndrome de intestino irritável, 40%, né? Eu falo, são as doenças psicossomáticas. Eu digo que não tem doença que não é psicossomática, né? Do câncer, a unha encravada, se a gente pensar, né? Mas são mais aceitas, né? Síndrome da fadiga crônica, 20% de efeito placebo nas meta-análises, na meta-análise com 1.000 pacientes. Mania, 30%, o distúrbio bipolar. Enxaqueca, 21%. No câncer, muitos estudos feitos nessa área, assim como na espiritualidade, né? Efeitos paliativos, etc., né? Não na diminuição do câncer, mas na diminuição da dor, aumento do apetite, aumento do peso, aumento da atividade, diminuição do tumor em alguns casos também. Houve diferenças. Simplesmente pelo efeito placebo. Por isso, não se deixar enganar, né, por uma coisa que não é da intervenção que você está querendo. Eu quero avaliar o quê? É a homeopatia ou é a relação médico-paciente da homeopatia? Né? É uma
história de espiritualidade e religiosidade que você passa ao indivíduo, um acesso, etc., ou a intervenção que você está buscando. E assim vai, né? Um exemplo, né, em depressão moderada, 2 meta-análises, uma publicada no JAMA e outra no PLOS. Em depressão moderada, o efeito dos antidepressivos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina foi igual ao efeito placebo. Na depressão severa, observou-se uma pequena diferença. Esse seria o efeito placebo dos antidepressivos, né? Bastante estudado, com várias meta-análises, etc. Então, tudo causa, melhora, tudo depende daqueles aspectos que a gente falou. Efeito placebo agora, na medicina alternativa e complementar, eu vou chamar assim, integrativa, né? Que é definida como aqueles tratamentos e práticas de atenção à saúde que não são amplamente ensinados nas escolas médicas, não são geralmente utilizados em hospitais e não são usualmente reembolsados pelas empresas de seguro, né? E aí é um pacote, né? Que inclusive entra muitas práticas nessa definição da medicina alternativa complementar, da própria espiritualidade, né? Empatia, acupuntura, fitoterapia, quiroprática, nutrição, toque, o passe terapêutico, a meditação, a oração e assim por diante. Em 1990, Eisenberg foi um grande estudioso das atitudes, né, de pacientes, médicos, estudantes perante a medicina alternativa e complementar nos Estados Unidos. Realizaram o primeiro levantamento sobre a prevalência, os custos e as formas de utilização da medicina alternativa e complementar nos Estados Unidos, estimando que 34% da população as entregava, num total de 427 milhões de consultas ano, a terapeutas não médicos. Porque lá, por exemplo, homeopatia, acupuntura, aqui são especialidades médicas, em vários países são, lá não são, né? Então, geralmente são os terapeutas não médicos, no passado, que acabavam, teve um movimento grande, principalmente na Universidade do Arizona, né, na medicina integrativa, para tentar pegar esse nicho que os médicos estavam perdendo por não acreditar. Então, eles estão dizendo, com a ideia de ensinar isso na graduação. Você vai ver os programas mesmo, a gente até estudou na educação médica um pouco disso, são um mínimo de mais. É muita gente procurando. Em 97 repetiram a pesquisa que estimou um aumento de mais ou menos 20% no emprego dessa época, 40% da população, 129 milhões de consultas. Hoje em dia tem em torno de 30 e poucos por cento essa busca, né? Tem os momentos de boom, os momentos de baixa, né? Tudo depende da mídia, depende da imprensa, depende dos trabalhos, depende de uma série de coisas. Motivos, e aqui venho interagir, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o efeito placebo nesse tipo de terapêutica. Motivos de interesse pela medicina alternativa complementar. Levantamentos que indagaram os motivos que levavam a população a procurar a medicina alternativa e complementar apontaram insatisfação com a medicina convencional, evitar os efeitos colaterais das drogas clássicas que, teoricamente, mas não verdadeiramente, eu acho que tem muito exagero disso, prometem que não tem efeito colateral. Quando não tem. A empatia faz mal, sim, quando morre empregado, senão é panaceia protegida pelo Deus Todo-Poderoso, que só faz bem, né? Mas tem muito essa mentalidade, né? Ah, não, pode tomar, que se não fizer bem, mal não faz, né? Mas melhora da relação médico-paciente nessas práticas, porque tentam abordar o indivíduo na sua totalidade, então não é 5 minutos de consulta, né? Estou estigmatizando, tá, pessoal? Mas é uma consulta bem melhor. Tratamento que entende e trata o indivíduo em sua totalidade. E essas condutas têm mesmo isso, né? Como a própria espiritualidade. Vê o indivíduo como um todo, né? O psiquismo junto com o corpo, junto com essa dinâmica espiritual. Assim sendo, a relação médico-paciente diferenciada e humanizada das modalidades de medicina alternativa e complementar, associada às premissas de cura globalizante e isenção de efeitos colaterais, pode influenciar de forma significante a expectativa do paciente, estimulando atividades de determinadas regiões cerebrais e a liberação de neurotransmissores específicos, desencadeando efeitos não específicos superiores, uma hipótese, né, superiores aos observados nos tratamentos convencionais das doenças. Na prática,
é mais ou menos o mesmo 20% a 30% que é citado. Teve até uma meta-análise na homeopatia que avaliou para as mesmas doenças, estudos convencionais e estudos homeopáticos, ensaios duplo cego para ser controlados. E foi a mesma coisa, não houve diferença. Mas, por tudo isso que a gente promete, ou que essas práticas prometem, não tem como não mexer a máquina, né? É lógico que depende de cada um, mas a gente tem que ter sempre isso em prática quando a gente vai pensar em fazer uma pesquisa, em atribuir a uma determinada intervenção uma melhora terapêutica. Em vista disso, ensaios clínicos controlados e randomizados devem ser realizados com as distintas modalidades de Kahn para que possamos diferenciar os efeitos específicos da intervenção em si dos efeitos não específicos despertados por aspectos intrínsecos à modalidade terapêutica, né? E aí vem aquilo lá que a gente ia falar no começo, ao simbolismo que ela representa, despertando expectativas e o condicionamento inconsciente. E responder às perguntas sobre a eficácia dessas terapêuticas em si, né? Podemos nos enganar. O que a gente quer provar, né? É isso? Então, separe todos os outros fatores, deixe apenas um aspecto, e os ensaios placebo controlados são um padrão ouro, né? Um modelo gold standard para você conseguir fazer isso. Em outros estudos fica muito difícil fazer isso. E mesmo assim, um desenho não muito bom de um ensaio placebo, se você não levar as premissas em consideração, também você come gato por dentro. E o efeito placebo agora nas práticas e terapêuticas espirituais e religiosas. Quanto tempo mais não tem? 20 minutinhos? Nesse estudo, né, publicado pelo professor Lotufo, do Alexander, o modelo trouxe o quê? O modelo etiológico espírita para os transtornos mentais, e não só mentais, né, que aqui foi estudado pelos mentais, mas para qualquer tipo de patologia, segundo Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Inácio Ferreira e Joana de Ângeles, né, o aspecto do espiritismo kardecista, inclui as influências negativas de espíritos desencarnados, denominadas obsessões, e os traumas experimentados em vidas pregressas. Além das terapêuticas médicas e psicológicas convencionais, sessões espíritas para desobsessão são recomendadas, assim como passes, orações e esforços para viver em conformidade com princípios éticos, né? Que é a educação do espírito, a reforma íntima que todas as práticas mostram. Tanto isso é verdade, né, nesse outro estudo, desenvolvido pelo Homero, pelo Mário, pelo casal Buquete e pelo Frederico, mostrou o seguinte: o presente estudo teve como objetivo descrever as características do tratamento espiritual religioso realizado por centros espíritas da cidade de São Paulo. De 365 centros que receberam questionários, 55, 15% foram incluídos na análise final. Em média, por semana, 261 pessoas participavam de sessões espirituais em cada centro, totalizando aproximadamente 15 mil participantes por semana em todos os 55 centros. O tratamento espiritual mais comum realizado nesses centros era o da desobsessão, 93%. O menos comum foi a cirurgia espiritual. Os problemas de saúde mais frequentes relatados pelos participantes foram depressão, câncer e doenças em geral, né? Confirmando tudo aquilo que estava no trabalho do professor Lotufo. E aí, o que é, né, do tratamento, o que é do efeito placebo? E tem alguns estudos recentes estudando esse aspecto, né? Experiências espirituais e os efeitos intrapessoais que são facilitados pela prática espiritual regular podem ser cruciais para a compreensão do potencial efeito salutogênico da espiritualidade. Estudos em andamento sugerem que as experiências e práticas espirituais envolvem uma variedade de sistemas neurais que podem facilitar efeitos neurofisiológicos comparáveis, se não idênticos, àqueles envolvidos na resposta placebo que a gente mostrou anteriormente. Como o simbolismo parece ser tanto uma marca de reações placebo quanto de espiritualidade,
porque envolve aqueles aspectos, né, da expectativa, da crença, e depois de um, vamos dizer assim, de um resultado positivo, aí entra o condicionamento inconsciente reverberando e aumentando, amplificando aquilo. Como o simbolismo marca de reações, pode ser considerado como um conceito psicológico global e fundamental para facilitar os mecanismos psicofisiológicos envolvidos nos efeitos relacionados à saúde. Um outro estudo recente, publicado na Explore, mostrou, né, os efeitos saudáveis da crença, né, nas práticas de espiritualidade e religiosidade. Espiritualidade, incluindo experiências transcendentais, também promove efeitos de cura. E, recentemente, tem sido demonstrado que envolvem sistemas neurais, redes cerebrais, comparáveis, de novo, se não idênticos, àqueles envolvidos na resposta placebo, né? Secundários à crença, expectativa, etc, etc. E aí a questão vem sempre nisso, né? Quando a gente está querendo falar de alguma terapêutica, de alguma prática, afirmar alguma coisa, de alguma prática, de uma intervenção, né, em espiritualidade e religiosidade. Qual a magnitude desses efeitos não específicos relacionados ao simbolismo intrínseco da terapêutica espiritual religiosa, né, que foi escolhida, né? Aí você vai desde onde aquela relação corpo, mente, espírito, que a medicina alternativa complementar fala, aqui também causa mais profunda, né, na área do espiritismo, né, no perispírito, numa instância mais profunda, né, então uma resposta melhor, direcionada por forças superiores, né, você vê um passe magnético, a própria prescrição homeopática, que, né, uma coisa que é frequente no Brasil, né, veio com o Benoît Mir, que trouxe a homeopatia para o Brasil, de prescritores em centros espíritas, né? E tudo isso envolve, não, quem está me prescrevendo não é o Marx, é uma entidade espiritual, que é melhor que o Marx, né? Então, tudo isso, teoricamente, mobiliza esses aspectos. Outra, né, e para separar isso, qual a magnitude do efeito específico nessa intervenção espiritual religiosa? Para diferenciar desses efeitos, então não tem jeito, pessoal. Ou a gente faz um ensaio que você tira esse viés, né? Ou então fica difícil de afirmar muita coisa. E tem vários estudos que estão sendo feitos nessa área, né? Essa revisão do casal Luquete e da saudosa professora Marlene Nobre mostrou justamente isso, né? A terapia espírita complementar, uma revisão sistemática do que existia de evidência, do que existia de estudos nessa área. Então foi levantado os artigos de prece, a imposição de mãos, né, que engloba, seja o passe, que é o que a gente estava discutindo na aula passada, né, seja o passe espírita, seja o toque terapêutico, principalmente aqui, ó, de estudos, o que existia mesmo nessa revisão era toque terapêutico. O reiki, o jorei, tem muitos estudos de reiki, né, recentemente, estudos bem feitos, duplo cego, placebo controlado, eu acabei vendo uma coisinha aí no feriado, né, tem bastante coisa nova. A fluidoterapia, né, que através da água você levar aquele efeito terapêutico que está se propondo, né, a caridade, né, atitudes desenvolvidas pelo indivíduo, seja no voluntarismo, seja na caridade em si, ajudando outros. A educação do espírito, né, que é a prática, mudança de valores intrínsecos, morais, etc. E a desobsessão. Na época, nenhum estudo feito. Né? E vocês viram no centro qual era a porcentagem dos atendimentos? 90% era de desobsessão. Né? E falta estudos. Né? Para a gente responder realmente o que é específico, o que é não específico. Dos estudos dessa meta-análise, os melhores que tinham era justamente, como eu falei, na imposição de mãos e no toque terapêutico, né? Que eles compararam com toque terapêutico placebo, e aí vai sugestões, né, em todos esses estudos, para quem está trabalhando com alguma forma disso, né? Eu acho que tem muito material, né, que tem crescido absurdamente, né?
E alguns estudos não mostrando significância, né, entre o efeito terapêutico e o placebo, seja para dor, ansiedade, fadiga, etc, etc. E alguns estudos mostrando, sim, esse efeito, né, na dor e na ansiedade, na dor. Aí tem vários estudos, como foi feito. Muitos deles compararam, além do toque em si, do toque placebo, também de unidades básicas, né, outros cuidados, né, que o indivíduo tem também. Então, é isso, né, que mostra o que tem e o que se buscar. Eu acho que são boas ideias, né, para quem estiver estudando alguma coisa nessa. E como eu falei nos outros, na prece, só estudos de coorte. Estudos de coorte é o acompanhamento, né, da intervenção e vem por um tempo grande. Só que você não consegue tirar os efeitos não específicos dessa prática e bem, estudos de coorte, de décadas, né, como tem sido feito pela própria medicina convencional, né, e na própria homeopatia está se propondo, te dá uma informação, pô, está melhorando, né? Agora fica difícil você responder o que é do remédio, o que é da intervenção, o que é da relação, de tudo que representa, do simbolismo que é a prática. E assim para a prece, o voluntarismo também, tudo estudo de coorte, mudanças, reforma íntima, né? Mudanças pessoais. E aqui tem um outro trabalho também, uma revisão mais recente, né? Onde o Dr. Homero Valada também fez parte do estudo. Essa revisão sistemática foi realizada para investigar a aplicabilidade clínica da associação entre religiosidade, espiritualidade e saúde. Através desse método foram obtidos 4.751 ensaios clínicos randomizados, placebo controlados, o que existe na literatura. Mas, como em qualquer prática, eu falo da minha área, que eu estudo mais, estudos bons são uma minoria. Tanto que você vê de 4.000 nessa meta-análise, né, onde você separa apenas aqueles estudos que foram feitos uma boa randomização, o efeito placebo foi bem indicado, tem um cegamento, estatística, etc. A gente vai falar no final um pouquinho, né? Apenas 23 permaneceram na análise. E a mesma coisa na homeopatia, pessoal. É lógico, nas últimas décadas isso tem melhorado, vai melhorando. Mas você pega trabalho lá da década de 90, as primeiras meta-análises da homeopatia, 10% era aproveitado, o resto, ensaio clínico placebo controlado com 5 pacientes. Você vai medir o quê, né? E assim vai, né? Tudo são ciências novas que estão surgindo, né? A homeopatia toma na cabeça um pouquinho antes para tentar mostrar isso. A espiritualidade é algo um pouco mais recente, mas estamos no mesmo caminho aí de buscar, né, responder as perguntas do que realmente a gente consegue com essas práticas. A meta-análise mostrou efeitos significativos das intervenções espirituais religiosas nos sintomas gerais de ansiedade e em subgrupos. Dessas práticas, o que entrou, daí você vê a qualidade, né? Basicamente, estudos de meditação e psicoterapia. De todas aquelas práticas que a gente falou comuns da doutrina espírita, falo isso porque o espiritismo no Brasil é muito desenvolvido, né? A gente tem muito estudo sobre isso, tem um grupo forte junto à Associação Médica Espírita de São Paulo, né? E expoentes das faculdades, etc, etc. Foram mais ou menos esses, né? Um acompanhamento de pelo menos um mês e grupos comparando as intervenções. Em 2 estudos foram encontradas diferenças significativas nos sintomas depressivos também. Entre 1 e 6 meses, os grupos de comparação com as intervenções. Em geral, os estudos mostraram que as intervenções de espiritualidade e religiosidade diminuíram o estresse, o alcoolismo e a depressão. E aqui, só para vocês terem uma ideia, como eu falei, ó, serviços pastorais, meditação, a terapia, né, terapia cognitiva, comportamental, né, geralmente, você vê, basicamente é nisso, né? Fontes de audiovisual, onde você, né, manda mensagem, né, como se fosse das práticas que a gente falou antes, e as doenças, né, no que foi usado. E essa revisão sistemática de intervenções de práticas espirituais, mostrando o que? Desfechos
psico, neuro, imune, endócrino, junto com as melhoras clínicas, ou seja, marcadores. Né? Interessante, você traz um pouco aquele condicionamento inconsciente, entraria muito nesse aspecto, segundo o estudo. 22 artigos foram incluídos nessa revisão. O cortisol, né, foi um biomarcador com desfechos psico-neuro-imune endócrinos mais comumente estudados. Todo mundo sabe que o cortisol é um hormônio do estresse. Comparados ao grupo controle, os grupos de intervenção demonstraram desfechos de saúde mental positivos e melhor estabilização naquele perfil psico-neuro-imune endócrino, embora existam limitações. O que é interessante, que os autores falam, né, uma revisão desse ano, né, os desenhos dos estudos, ou seja, a metodologia, tem melhorado no que diz respeito ao aumento do uso de grupos controle em relação a revisões anteriores. Ou seja, como eu falei da minha parte, está melhorando, né? Está se buscando, começa com uma prática de um pessoal que não tem conhecimento de metodologia científica, aí grupos ligados a faculdades como o ProCer, né, abre esses espaços, então as pessoas vão se formando, vão recebendo esse suporte, vão, né, tendo realmente para responder as perguntas, senão não responde nada, né, se não tiver esse controle. Há poucas intervenções espirituais que medem especificamente construtos religiosos ou espirituais, é uma observação dos autores, e da mesma forma, poucos estudos que utilizam medidas religiosas ou espirituais padronizadas com as medidas dos desfechos psico-neuroendócrinos, sei lá, são contribuições também para melhorar os trabalhos, o que for. E é bem interessante, né, porque aqui são as práticas utilizadas, né, aqui os desfechos que se buscaram, né, depressão, ansiedade, estresse, enfrentamento, estresse, e aqui as várias práticas, né, uma abordagem do estresse cognitiva, o mindfulness, né, a meditação mente plena, tanto para câncer como para buscando uma redução do estresse, relaxar as terapias de relaxamento visuais, etc, etc. E interessante, né, pessoal, todos, apesar do cortisol ser o que tem o maior número de estudos, né, que essas práticas, juntamente com as melhoras clínicas, e vocês vão ver que são todos ensaios duplo cego e placebo controlados. Todos realmente que tiram aquele efeito placebo da jogada, né? Mostraram alteração em várias interleucinas e L-interleucinas, que estão ligadas a vários distúrbios, imunoglobulinas, bom, e outros fatores biomarcadores, né, que podem ser usados nos estudos juntamente com a melhora clínica observada, né? E só para mostrar para vocês, né, são 20 estudos, eu fiz questão de copiar os 20 estudos, para vocês verem, ó, um estudo não randomizado, placebo controlado, tá? A maioria duplo cego, placebo controlado, né, observando, etc. Para quem quiser ter uma ideia, né, para ajudar no desenho da sua pesquisa, seria isso. Ensaios randomizados, outro não randomizado, a maioria, né? E existe, né? Quando eu, na homeopatia, né? Que acaba sendo que acaba sendo a minha área, sempre aquilo, né? E até eu estava falando com o Frederico, né? Eu participava da Associação Paulista de Homeopatia, e no final da década de 90 eu vim para a faculdade para tentar trazer coisas de homeopatia junto com o professor Milton de Arruda Martins, tá? um grande mentor aí, que deu a maior força. Mas por quê? Porque lá na associação não se valorizava muito essa pesquisa, né? Para que fazer isso? Eu sei que funciona. Você sabe que funciona, mas o que o placebo faz você achar que funciona? Que é a tua intervenção. Muitas vezes não é, né? Então é fundamental, né, isso para que você realmente responda. É a relação médico-paciente, é a papoterapia, uma psicoterapia, né, seja, ou é o que você está testando, é o cursor de, sei lá, que você põe no olho, o laser que você põe no olho, a pessoa
muda ou é todo que invoca? Então, e os estudos, que bom, né? Estão crescendo. Mas eu me perdi, porque eu estava falando que no começo, né, era aquilo, né? Os estudos ruins e a crítica, né? Para que fazer pesquisa? Você sabe que funciona, você é cientificista demais. Os caras, uma relação médico-paciente, né? Médico homeopata, que eu via que toda semana ficava 1 hora no telefone com o seu paciente. O remédio não tinha nada, não estava fazendo nada, era uma terapia breve que ele fazia. Então, em tudo, na minha área isso é muito importante. E na espiritualidade, eu digo que na minha área ficou muito aquela mentalidade contracultural da década de 70, né? Movimento hippie. Né? E né? Não, para que funciona? Tenho que responder a pergunta, né? Para isso que existe ciência, sem crítica, sem nada, desde que seja bem feito. A fim de que se possa responder, então, essas questões inerentes à eficácia e efetividade clínica das diversas modalidades terapêuticas espirituais e religiosas, como todas as outras, de medicina alternativa e complementar, ensaios clínicos controlados e randomizados devem ser realizados utilizando uma metodologia científica apropriada. Então tem que ter um grupo de controle, não é só um placebo, pode ter outro grupo que realmente consiga se separar, tudo bem, a randomização, que é o sorteio, né, bem feita, né, o cegamento dos participantes e avaliadores, ninguém pode saber em que grupo está placebo ou ativo, seja quem está participando, seja o médico, seja quem faz a análise estatística, né, o triplo cego, né, que se fala, 4 cegos, seja quem for, tem que estar cego, né? Uma amostragem apropriada, né? Geralmente aqui não dá para conseguir as mesmas amostragens, pelo menos na homeopatia, e é uma crítica, né, aos padrões convencionais, porque a homeopatia, para funcionar, tem que ser individualizada. Então você não pode pegar a beladona e dar para todo mundo que tem febre. Você não vai provar, porque tem 200 remédios para febre que causaram isso, você tem que escolher um para aquele indivíduo. Então, quando você põe o placebo fatura. O placebo sempre ganha se você individualizar. E como você vai individualizar 1000 pacientes, né, que precisam de um espaço maior, então... Mas a metodologia é para isso. E a discussão lá da tese foi justamente em cima de tudo isso, né? Como tentar trabalhar, etc, etc. E assim vai para qualquer, né, tempo de tratamento condizente com a abordagem. Por quanto tempo você precisa para ter uma resposta? Isso precisa ser valorizado, né? E da doença, análise, etc, etc. É isso aí, pessoal. Para quem quiser, então, como eu falei, a minha tese não estudei isso só, tá? Foi um ensaio para quadro quantitativo para avaliar a eficácia e efetividade do tratamento homeopático individualizado na rinite alérgica, mas a revisão de literatura, metade da tese é só sobre efeito placebo. Se quiser, está tudo lá na íntegra, online, você clicar embaixo, pega o PDF, para quem quiser. E aí algumas publicações que a gente fez na sequência disso, né? E algumas revistas, essa revista da Associação Médica Brasileira também está online, essa é uma revista de Campinas. Quem quiser o material, está tudo lá no meu site. Depois eu passei os artigos, tem outros artigos lá. Quem quiser, estou à disposição. Obrigado pelo convite. Perguntas, né? A gente estava em primeiro lugar. É uma curiosidade. Você falou que, em geral, as pessoas chegam lá no seu consultório e falam que não acreditam. Não, em geral não. Tem pessoas que não acreditam. Essas pessoas que não acreditam é melhor que você tira esse efeito placebo, né? Mas e por que elas amam? Porque a mulher mandou. Homem, né? Como diz minha esposa, homem é homem, sensibilidade é sensibilidade. As duas coisas não podem habitar o mesmo ser. A mulher vai, né? E é bem mais fácil tratar a mulher, porque como tem essa abordagem emocional e psíquica, a mulher fala do sentimento. E escolher um remédio de homeopatia sem valorizar aspectos emocionais e psíquicos, você não chega em lugar nenhum. É realmente por esse aspecto. A mulher fala, tem uma resposta e manda Maria. Maria chega. O que o senhor veio aqui? Minha esposa manda. Pronto, dançou, né? Desse mato, sai cachorro, você fica lá 2 horas com o cara, tira muito pouco. Você está disposto, né? Mas eu digo, é nesse sentido, né? Mas é bom porque não que isso seja necessário. Existem trabalhos com animais, com criança, uma grande procura da homeopatia, recém-nascidos ou crianças que não têm essa atividade do efeito placebo. Você conversa com os pais praticamente, você vê as respostas, né? Trabalhos em UTI, eu mesmo uma época eu trabalho em UTI com pacientes em coma, em septicemia, etc. Ou seja, não é isso que você quer tirar, né?
para não ter um viés de confusão. Mas sempre tem, vai procurar homeopatia por quê? Qual é a amostragem que chega na consultório? Já passou por tudo. Está entre o espiritismo e a homeopatia, o que sobrou, né? São as práticas espirituais e as outras práticas. Porque já passou, já viu, não tem resposta. Geralmente tem um viés de seleção até contrário, né? Você tem agravamento dos quadros, né? Geralmente vão os quadros mais graves e mais remitentes, mas... Parabéns, eu tenho uma dúvida sobre... Acho que ele está gravando lá, vamos falar no microfone. Uma dúvida sobre o efeito placebo nos artigos que você citou que trabalham com meditação. Como fazer um grupo controle disso? Não é a minha área. Se perguntar de homeopatia, eu te falo, né? Mas eles têm uma técnica, né? Ontem, na reunião passada, a Camila até mostrou, né, no aspecto do passe magnético, né? Se dá para fazer com passe, dá para fazer. Sugere uma outra prática. Sugere uma leitura, sugere um texto, né? Uma meditação, sei lá, estou viajando aqui, não li nada, mas uma meditação com fundo, sei lá, hindu, tibetano, pede para ler um texto, né? E agora você tem que saber o consentimento do esclarecido, como é que você vai explicar para o paciente, tem tudo. Mas tem, tanto que você viu que tem muito estudo. Entra lá, que lá deve estar mostrando como tem no próprio passe, né? Às vezes uma técnica de meditação e uma técnica de relaxamento só. Né? Aqui mesmo, né? Vocês têm os grupos, acho que ele pode te responder isso. Bom, parabéns. Muito obrigado. Excelente contribuição aí para o grupo. Prazer. O Marcos está recentemente frequentando aqui o grupo, vai estar trazendo a sua contribuição aqui, que é muito bem-vinda. Nosso grupo é um grupo heterogêneo, né, onde temos pessoas de grande experiência na pesquisa já. O Marcos Pessoa isso, o próprio Mário, o professor Romero Calado. E, no entanto, a grande maioria do grupo é de iniciantes na pesquisa, né? Pessoas que vêm aqui para receber um treinamento. A grande maioria vem com três coisas que eu gosto de destacar, né? Movidos pela crença. São pessoas que acreditam nessa dimensão espiritual e religiosa do ser humano e vêm aqui no grupo movidos por essa crença e buscando uma legitimação científica dessa crença. Então, existe um risco aí, né? de querer pegar tudo que está envolvido no processo e pela experiência de verificar que o efeito que a crença induz e aponta, e às vezes não tem na questão científica o cuidado de fazer essa discriminação. A segunda é da questão da clínica. As pessoas vêm movidas pela clínica, pela experiência clínica, e na clínica não há uma preocupação grande em discriminar, né? A gente junta tudo na clínica. A gente junta a dimensão religiosa espiritual, junta a dimensão psíquica, junta a dimensão do efeito farmacológico, do efeito do procedimento. E isso, então, essa é uma outra questão importante, porque a terceira é a pesquisa. Na pesquisa, essa é a grande contribuição que o Marcos está dando aí, né? A gente tem que separar. Aí a gente tem que discriminar, mostrar a fonte e tentar controlar, né? Quer dizer, qual que é o efeito da crença, qual que é o efeito dessa dimensão religiosa e espiritual, qual que é o efeito da dimensão psíquica, né? Qual o efeito da dimensão do próprio efeito, do próprio mecanismo de ação química ou do procedimento. E embora na clínica a gente saiba que isso interage, na pesquisa a gente tem que discriminar. Por quê? Que é importante isso aqui para o nosso grupo, eu acho essa contribuição fundamental. É que nós somos um grupo que estamos defendendo essa dimensão. Aqui no Instituto de Psiquiatria, na faculdade como um todo, existem os grupos que querem mostrar a evidência científica
do benefício ou do malefício, né, do risco de proteção de determinados procedimentos ou tratamentos. E esse grupo especificamente, ele se interessa em mostrar os benefícios e malefícios da dimensão religiosa espiritual. E ela precisa ser discriminada das demais. Porque se não for discriminada, sempre vai haver essa dúvida. E a pesquisa é exatamente a tentativa de esclarecer essas dúvidas, né? A dimensão religiosa espiritual é que contribuiu para o benefício ou para o malefício, ou foram outras coisas? Então, a importância é essa. A gente tem vários grupos que pesquisaram na própria questão da meditação. A gente tem a Kátia, por exemplo, que acabou de defender a dissertação de mestrado dela, orientada pelo professor Francisco Lotufo Neto. Temos outros pesquisadores no grupo que estão interessados na questão da meditação. É exatamente isso, né? Mostrar o efeito da meditação e o que ela separa, por exemplo, do passe, o que ela separa de uma crença. Meditação tem a ver com treinamento da mente. A mente tem que estar treinada, né, para ela produzir um determinado efeito, que é um efeito conhecido milenarmente, mas que do ponto de vista científico tem os seus pioneiros. Benson, na própria Harvard, é um dos pioneiros disso, que mostrou o efeito da meditação. Ele era cardiologista, né? E isso tem se alastrado. O Kabat-Zinn, Mark Williams, entre outros, são os expoentes disso hoje. Mas então, mais uma vez, quero agradecer ao Marcos e a todos vocês pela presença. Associação Paulista de Homeopatia, fiquei quase uma década lá, uma boa parte coordenando o curso de especialização e tudo. E chegou uma hora que eu falei, não, peraí, o que eu estou fazendo, né? É realmente do remédio, né? Ou não é, né? Falta pesquisa, tem crescido, graças a Deus, isso foi no final da década de 80, esses últimos 15 anos deu um plus, né? Acho que pelo próprio conhecimento, mas aí eu falei, não, preciso tal, e graças ao professor Milton de Arruda Martins, né? Professor titular da Clínica Médica Geral, uma pessoa maravilhosa, uma mente brilhante assim, desde que foi meu professor, e eu sempre batendo lá na porta dele, final da década de 90, até que um dia ele falou, tá bom, Marcos, cansei de você bater lá na porta, o que você quer fazer? Eu quero fazer ensino e pesquisa, né? Assistência, se for possível. Então a gente entrou esse projeto do doutorado, depois a disciplina entrou, né? Mas, mesmo assim, eu estou querendo chegar, porque que eu agradeço estar aqui. Sou sempre um esquisito. A gente montou um grupo assim, meio semelhante lá na clínica, no AGD, no começo, e era... os colegas falavam, a reunião dos esquisitos vai começar, vai ter hoje à noite. Era o pessoal da homeopatia, da acupuntura e afins, né? E aí aparecia, como você falou, vários outros aspectos. Mas é difícil você encontrar, e olha, eu estou aí já há mais de 15 anos, tenho feito pesquisa, tenho uma linha, um dia que eu vou falar de homeopatia, da farmacologia própria, que é o fundamento do princípio da similitude, desenvolvo várias publicações, mas mesmo assim, é aquele grãozinho, e você está indo atrás, né? Tem oportunidade e, pelo menos, sentir super afinidade com o grupo, é o que a gente está buscando dentro dessa área, até a diferenciação o que é medicina alternativa complementar, o que é espiritualidade, né? Esse último artigo que eu mostrei, né, que só fala de meditação praticamente, né, e põe como prática espiritual, né, e psicoterapia, né, o quanto é. Eu acho que é tudo isso. Eu digo que é o não material, né, o que a gente trabalha nessa dinâmica mente-espírito, né, o difícil de provar isso. E, infelizmente, a medicina ainda vive uma visão muito cartesiana, compartimentada, cartesiana no mau sentido, né, muito compartimentado, muito orgânico. E tem tudo a ver, espero poder ajudar, espero aproveitar o grupo. E tenho ideais, depois no futuro a gente vai. Muito obrigado.